Eu sou Nestor Távora, professor de processo penal. É um imenso prazer acompanhar vocês aqui nesse módulo verdadeiramente de revisão, à luz, inclusive, do próprio pacote anticrime. Quero organizar a matéria, apostando naquilo que se espera das principais bancas examinadoras do Brasil. Agradecer ao convite do professor Fernando, exatamente por essa intervenção. Já que hoje é o nosso primeiro dia, esse primeiro bloco de aula, eu gostaria de consignar o nosso contato extra-classe para eventuais dúvidas, para que você possa acompanhar no dia a dia as inovações envolvendo o direito processual penal. E das ferramentas eletrônicas existentes, eu vou eleger o Instagram, então joga a lousa para mim. Consigno para você aqui o nosso Insta, o Nestor _Távora, para que a gente possa, então, com isso, de maneira bastante virtuosa, tentar acompanhar o seu dia a dia de estudo. Bem, eu vou usar a lousa com bastante frequência. Gostaria muito que, em eventuais anotações, você tomasse a matéria como uma indexação das novidades, para que o direito processual penal tenha lógica e para que a gente possa mostrar a funcionalidade da disciplina. Só que eu gostaria de promover um primeiro grito de alerta. Em 23 de janeiro de 2020, tivemos o advento do pacote anticrime, a entrada em vigor do pacote. E o Supremo Tribunal Federal deliberou pela suspensão de 4 novidades incorporadas no Código pelo pacote anticrime. Ora, essas novidades, em que pese suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, na minha ótica, podem ser exploradas na prova. Basta que a banca examinadora saiba perguntar. Então, Nestor, quais são essas novidades que estão suspensas? É a minha primeira meta para poder destacar a você elementos que estão no código, ainda não são aplicados, mas que podem eventualmente ser explorados pela sua banca examinadora. Portanto, joga a lousa, destaco aqui, ó, numa observação, um filtro. O filtro que é necessário porque o Supremo Tribunal Federal suspendeu os seguintes institutos do pacote anticrime. Quais foram eles? O primeiro instituto suspenso, a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias foi suspenso, mais precisamente, suspenderam os artigos 3º A ao 3º F de faca do CPP. Quem é esse magistrado? Ora, o juiz das garantias é o juiz que atua despachando com a autoridade investigante, é o juiz que decreta prisão preventiva na fase do inquérito, decreta eventual prisão temporária, preside a audiência de custódia, determina interceptação telefônica, busca e apreensão durante o inquérito. É o juiz que vai receber a inicial acusatória, mas esse juiz está impedido de presidir a instrução processual e julgar a causa. É um juiz apto a atuar na fase preliminar, na fase pré-processual. Ora, essa figura tão importante e esperada foi suspensa por deliberação do Supremo. O que o Supremo ainda suspendeu? Joga a lousa. Olha a segunda suspensão que eu destaco para você. Arquivamento do inquérito no MP. Então, o arquivamento do inquérito no Ministério Público. Mais precisamente, o que o Supremo suspendeu? O artigo 28, caput do CPP. O que se deseja com a reforma trazida pelo pacote anticrime? Que o arquivamento do inquérito aconteça dentro do próprio Ministério Público. O promotor não precisaria requerer ao juiz o arquivamento do inquérito. Mas essa previsão inovadora, de um desafio ímpar, ela foi suspensa pelo Supremo. Que mais, Nestor? Joga a lousa.
nós temos aqui uma terceira suspensão. Impedimento do juiz que tem contato com prova ilícita. Então, impedimento do juiz que tem contato com prova ilícita. Mais precisamente, suspenderam o quê? O parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. Qual é o desejo do legislador que reformou o Código? Que o juiz que teve contato com prova ilícita estivesse afastado. Ele não poderia julgar a causa. E essa previsão foi suspensa por decisão do Supremo. E nós temos uma quarta e última suspensão. O que é que o Supremo ainda suspendeu, Nestor? Joga a lousa. Eu aponto para você a quarta suspensão. Ilegalidade da prisão. Ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia, no prazo. Tudo bem? Então, não realização da audiência de custódia no prazo. Precisamente suspenderam o quê? O parágrafo 4º do artigo 310 do CPP. O nosso Código, quando reformado, estabeleceu prazo para a realização da audiência de custódia. Que prazo é esse? 24 horas a partir do momento que o juiz recebe o auto de flagrante. E se o juiz não realizar a audiência de custódia no prazo, diz o parágrafo 4º do artigo 310 do Código, a prisão será considerada ilegal. E essa previsão foi suspensa por decisão do Supremo. Aí estão os 4 institutos suspensos pelo STF. Nestor, mesmo suspensos, eles podem ser explorados no meu concurso? Podem. Basta que a banca examinadora saiba perguntar. Tudo bem? Dito isso, fecho esse parêntese inicial. Vamos ao primeiro assunto do programa que eu reservei para trabalhar com vocês. Joga a lousa. Eu quero destacar inicialmente o tema inquérito policial. Mas no tema inquérito policial, eu preciso celebrar algumas considerações iniciais. Ora, Nestor, quais são as considerações iniciais? Falar o óbvio inicialmente também é necessário. Para que serve o direito processual penal? Você me perguntaria. Veja se faz sentido. A minha disciplina regula a chamada persecução penal. Você vai precisar se habituar a essa expressão. Ela vai estar no seu concurso. A persecução penal nada mais é do que a perseguição do crime, que é composta por 2 etapas muito bem delineadas. Uma etapa inicial, que é o inquérito, e uma etapa subsequente, que é a etapa do processo. O Código Penal não tem condição de se auto-efetivar. O direito penal é estático. Já a minha matéria, ela é essencialmente dinâmica. O direito processual penal entrega ao Estado as ferramentas para que o crime seja investigado, para que o criminoso seja processado, sentenciado e executado. Então, nas minhas considerações, qual é a demarcação do nosso território? Joga a lousa. Eu destaco: o direito processual penal regula a persecução penal. E o que é essa persecução penal? Nada mais é do que a perseguição do crime. E essa perseguição do crime no Brasil, ela tem 2 etapas muito bem delineadas. Uma primeira etapa, que é o inquérito, e uma etapa subsequente, que é a etapa do processo. Sensacional. Ora, dito isso, e com muito cuidado,
O que é que eu pretendo fazer? Conceituar para você o inquérito e trazer no conceito a própria finalidade. Diante de um conceito estratificado, eu promoverei todos os desdobramentos para o seu concurso. Então, joga a lousa. No cuidado da matéria, eu quero formular um conceito e ao lado do conceito eu vou inserir a finalidade do inquérito. Ora, vamos trabalhar em conjunto? O que é o inquérito? Olha a primeira parte do conceito. É um procedimento administrativo preliminar. Então, o inquérito, ele é um procedimento administrativo preliminar. Muito do direito administrativo acaba impactando o inquérito policial. Olha a segunda parte do conceito. Joga a lousa. Eu afirmo para você, de caráter informativo, beleza? E a terceira parte do conceito, presidido pela autoridade policial. Calma agora. Nós vamos perceber ao longo do programa que existem outros inquéritos no Brasil. Você está vivenciando o inquérito parlamentar no âmago da CPI da Covid. Os militares no Brasil investigam. O Ministério Público no Brasil investiga. Mas o inquérito policial, propriamente dito, aí nós temos um legitimado a presidi-lo. O delegado de polícia é o que está consignado lá no artigo 2º da Lei 12.830 de 2013. Então, me reportar à autoridade policial, joga a lousa, falar o óbvio é o necessário. Estamos aqui consignando o protagonismo do delegado. Beleza. Procedimento administrativo preliminar, de caráter informativo, presidido pelo delegado. Sensacional. Qual é a quarta parte do conceito, objeto dos nossos concursos? Joga a lousa. Você destaca da seguinte maneira: tendo por objetivo, meu Deus, qual é o objetivo do inquérito? Apurar a autoria, tudo bem, hein? Apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias da infração. Então, calma agora. Dizer que o objetivo do inquérito é apurar quem é o criminoso, apurar materialidade e apurar em que circunstâncias o crime foi praticado, exige aqui um elemento de destaque máximo. Assuma um compromisso. Não deixe nenhuma expressão jurídica funcionar como expressão sem sentido, estéril. Materialidade nada mais é do que existência do crime. O objetivo do inquérito é apurar quem é o criminoso, apurar se o crime existiu, leia a sua materialidade, e apurar em que circunstâncias aquele delito foi praticado. Portanto, joga a lousa, na percepção visual, materialidade, Nestor, é sinônimo de que? Existência da infração. Tudo bem? Agora, ao lado dessa estrutura, eu já vou inserir a própria finalidade do inquérito. Estamos estudando um procedimento administrativo preliminar de caráter informativo, presidido pelo delegado, que tem por objetivo apurar quem é o criminoso, se o crime existiu e em que circunstâncias foi praticado. Agora, joga a lousa, eu arremato dizendo o seguinte: e cuja finalidade é contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação. Tudo bem? E cuja finalidade é contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação. Respira um pouco, deixa o trabalho integralmente comigo. Ora, opinião delitiva nada mais é do que convencimento. A finalidade do inquérito é convencer. Convencer quem, Nestor? O titular da ação. E quem é normalmente o titular da ação? O Ministério Público.
Convencê-lo quanto a quê? Quanto à deflagração ou não do processo criminal. O inquérito ele é uma peneira, o inquérito é uma ferramenta de filtro. O inquérito contribui para que aqueles que concorreram para o crime sejam responsabilizados, mas o inquérito também evita que pessoas visivelmente inocentes sejam injustamente colocadas no polo passivo de uma ação penal. Portanto, joga-loso, aqui, na opinião delitiva, eu poderei fazer uma conclusão. Qual é a conclusão? Percebe-se que o inquérito serve para convencer o titular da ação. Opinião delitiva é convencimento. Convencer o titular da ação quanto ao início ou não do processo. Tudo bem? Tá claro? Com isso, você constrói essa essência inicial, definindo o próprio inquérito. Eu vou me permitir avançar, joga a lousa, exatamente porque dentro do inquérito, a grande tendência da banca examinadora leva a que ela explore as características do inquérito. Mas por que, Nestor, esse tema é tão recorrente? Porque as características do inquérito vão me permitir diferenciá-lo na essência da fase processual. Então, quais são as características do inquérito? Eu vou individualizar as características apontando os desdobramentos importantes para a sua prova. Joga a lousa. Como primeira característica, eu afirmo, o inquérito ele é um procedimento inquisitivo. Ora, se o inquérito é um procedimento inquisitivo, o que é senso comum diante daquilo que eu espero da sua prova? O inquérito normalmente não conta com contraditório nem com ampla defesa. A inquisitoriedade usualmente afasta o contraditório e a ampla defesa. Tudo bem. Só que a inquisitoriedade do inquérito ela é absoluta? Não. Eu pretendo mostrar a inquisitoriedade diante de um vetor importantíssimo. Pode jogar a lousa para mim? Eu formulo uma observação. Prerrogativa, olha agora, prerrogativa do advogado. Beleza. O inquérito é inquisitivo, é verdade. Mas nós temos lei federal que assegura ao advogado o direito de acompanhar o cliente no momento em que ele é ouvido perante qualquer autoridade investigante. E esse direito do advogado é tão impactante que o advogado poderá ainda apresentar razões e formular quesitos, tudo no bom desempenho da sua função. Agora, Nestor, e se o suspeito comparecer sozinho, ele vai ser ouvido normalmente, até porque o inquérito ele é inquisitivo. Todavia, se o advogado comparecer e for impedido pelo delegado de acompanhar o cliente, aí aquele ato é nulo, assim como todos os demais atos que dele decorrem. Nós teremos ali uma contaminação em cadeia. Só que olha a sutileza. Situação muito diferente acontece no interrogatório do réu. Na fase do processo, só poderemos ter interrogatório com o advogado. Interrogatório perante o juiz sem advogado é ato nulo diante do que predispõe o artigo 185 do Código de Processo. Por isso, joga a lousa. Na prerrogativa do advogado, na fase do inquérito, a matéria é regulada no artigo 7º, inciso 21 da Lei 8906 de 94. É direito do advogado acompanhar o cliente, mas se o suspeito for sozinho, não tem problema. Ele é ouvido normalmente. E se o suspeito for com o advogado e o delegado impedir o advogado
de acompanhar o suspeito, aí haverá nulidade daquele ato e de todos os demais atos da investigação que decorrerem daquela oitiva. Tudo bem? Agora, joga a lousa. Formulo a segunda observação. Qual seria, Nestor? Interrogatório perante o juiz. No interrogatório perante o juiz, a presença do advogado, volta para mim, ela é sempre obrigatória. Interrogar perante o juiz sem advogado, haverá nulidade. Nestor, a matéria está regulada aonde? Joga a lousa. Eu extraio esse reconhecimento do artigo 185 do CPP, do Código de Processo Penal, e também da súmula, matéria sumulada, 523 do STF. Tudo bem? Bacana? Agora, além de inquisitivo, qual é a segunda característica do inquérito que você pretende enaltecer? Joga a lousa. Além de inquisitivo, o inquérito, ele é um procedimento discricionário. Ora, se você vai para as suas aulas de direito administrativo, lá você percebe que discricionariedade é margem de conveniência e oportunidade. Ou então discricionariedade é liberdade dentro da lei, uma liberdade com referências, uma liberdade com limites. Tudo bem. E aqui, no âmago do inquérito, como é que nós interpretaremos essa característica? Veja se faz sentido. O inquérito policial não pode ser um procedimento previsível. Se o inquérito for um procedimento previsível, os criminosos sempre estarão à frente da polícia. Então, o delegado, ele conduz a investigação da forma que entender mais conveniente, adequando o inquérito à realidade do crime que está sendo apurado. E cada delegado tem a sua estratégia investigativa. Por isso a ideia de discricionariedade, ela caracteriza a adequação do inquérito ao crime que está sendo apurado. Beleza. Só que aqui eu preciso mostrar para você, no que eu espero do seu concurso, o comportamento do delegado que revela a discricionariedade. Sabe por quê? Se a vítima do crime quer que o delegado cumpra uma diligência, ou se o suspeito pretende que o delegado cumpra um ato diligencial, diligências pretendidas pela vítima ou pelo suspeito serão obrigatoriamente cumpridas ou podem ser negadas? Ora, elas podem ser negadas. E podem ser negadas por quê? Porque o delegado pode entender que aquela diligência é impertinente. E por que o delegado pode se comportar dessa maneira? Porque o inquérito é discricionário. Então, à luz da discricionariedade como margem de conveniência e oportunidade, joga a lousa, eu quero formular uma observação. De que maneira? O delegado, ele pode negar as diligências pretendidas pela vítima ou pelo suspeito. Então, diligências desejadas pela vítima ou pelo suspeito podem ser negadas, salvo uma. Qual é a única diligência pretendida pela vítima ou pelo suspeito que o delegado não pode negar? Concentre em mim. O exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios. Se o crime deixou vestígios, essa diligência ela não pode ser negada, porque a lei impõe que essa perícia seja cumprida. Então, delegado, você pode negar diligências requeridas pela vítima ou pelo suspeito. Agora, olha a sutileza, joga a lousa, salvo o exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios. É o que eu extraio do artigo 185
104 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bacana? Além de ser um procedimento discricionário, qual é a terceira característica do inquérito, Nestor, que você pretende enaltecer? Talvez a característica que mais esteja em evidência. Joga a lousa. Eu aponto o inquérito como um procedimento sigiloso. Ora, posso confidenciar a você? O inquérito, ele nasce como um procedimento sigiloso e cabe ao delegado velar pelo sigilo do inquérito. O delegado é o gestor do sigilo, em atenção à pretensão de eficiência da investigação. Por isso, joga a lousa. Como procedimento sigiloso, veja, cabe ao delegado gerir o sigilo, em atenção a essa pretensão de eficiência, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal. Beleza. Mas eu formulo uma primeira observação. Olha o detalhe. Princípio da presunção de inocência. Então, qual é a ideia? Em que pese o inquérito ser sigiloso, eu preciso interpretar o sigilo de uma maneira prudente. Então, olha só para mim. Já que o suspeito ele é presumivelmente inocente, informações do inquérito não serão consignadas na certidão de antecedentes criminais. Eu não posso apontar na certidão de antecedentes informações sobre o inquérito, porque isso violaria a presunção de inocência. E essa confrontação, joga a lousa, ela é extraída do parágrafo único do artigo 20 do CPP. Tudo bem. Agora, Nestor, o sigilo é absoluto? Absoluto não. Então, na análise do sigilo, joga a lousa, eu gostaria de propor uma segunda observação. De que maneira? Olha o título dela. Prerrogativa do advogado. Em que pese sigiloso, o advogado do suspeito tem direito de acessar os autos do inquérito. O advogado tem direito de ter contato com o que já foi produzido, está documentado e integra os autos do inquérito. O direito do advogado é o que eu costumo apelidar de direito retrospectivo. A ideia é de passado. O advogado tem contato com o que já foi produzido, está documentado e integra os autos. Esse direito do advogado não é prospectivo. O advogado não tem direito de acessar diligências em andamento ou futuras, senão o inquérito não serviria para nada. Agora, o advogado pode, ao acessar os autos, tomar apontamentos e até copiar os autos. Nestor, e se esse direito do advogado foi boicotado? E se a autoridade não permitir o acesso ou extrair do inquérito elementos importantes apenas para que o advogado não os acesse? Aí a responsabilidade da autoridade é administrativa perante a corregedoria e penal por abuso de autoridade. E o advogado poderá provocar o juiz para que o juiz determine e venha franquear esse acesso. Percebeu? Bacana? Agora, claro, a autoridade que preside a investigação pode opor ao advogado o acesso a diligências em andamento ou futuras. Senão o inquérito não serviria para nada. Portanto, essa prerrogativa do advogado, joga a lousa, eu extraio do artigo 7º, inciso 14 da Lei 8906 de 94, e eu também extraio da súmula vinculante 14. Súmula, normalmente, é sobrevivência para você. Tranquilo? Bacana? Com isso eu exauri a percepção do sigilo. Já quero consignar a próxima característica, joga a lousa,
Qual é, Nestor? O inquérito como um procedimento escrito. E esse elemento eu retomo no próximo bloco. Aguardo você. Até lá. Fala, meu aluno, e aí, gostou da aula? Bacana demais, não é? Pessoal, todas as nossas aulas lá no Estudo Dirigido estão atualizadas conforme a legislação desse ano corrente. Tudo atualizado, todas as resoluções do CONTRAN, todas as aulas de legislação de trânsito, as aulas de legislação também, penal, administrativo, tudo atualizado conforme o ano corrente. Por isso que o nosso Estudo Dirigido, ele é uma plataforma trabalhada dia após dia, porque cada dia nós colocamos o que é mais atual no curso para vocês. E se você acha que faz sentido demais para você uma aula igual essa, um conteúdo desse, meu convite que fica aqui para você é: venha para o Estudo Dirigido da Polícia Rodoviária Federal. Seja um PRF, vamos pertencer. Como que você vai pertencer? Você entrando aqui junto conosco nessa batalha, nessa luta, no Estudo Dirigido da PRF, você vai se tornar um policial rodoviário federal. Você pode ter certeza disso. Conteúdo de qualidade, conteúdo com aulas dinâmicas, aulas quadro branco, junto com lousa, junto com tudo para você, do jeito que vocês gostam, né? Um jeito raiz, um jeito que é bacana, divertido, uma aula light, uma aula leve, que te ensina. E isso que é o importante. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa entender o conteúdo, você precisa lembrar do conteúdo. E esse tipo de aula é um tipo de aula que foi feito para você aprender o conteúdo. Então, se você ainda não está no Estudo Dirigido, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, o link para você. Você clica nesse link, vai lá, faz a sua matrícula no Estudo Dirigido e bora ser PRF com o melhor time do mercado. Bora! Valeu, gente, obrigado e até a próxima!